Galera, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam indo em direção à luz. E o que seria a luz, Russo? O progresso, a evolução espiritual, o amor, a temperança, o autoaperfeiçoamento, a vitória sobre o ego, tá? Enfim, a conquista da plena consciência, o abandono da inconsciência, da ignorância. Vão em direção a isso, a evolução. Tá? Espero que vocês estejam firmes nessa jornada e cumprindo principalmente as promessas que fazem para si mesmos. Porque deixa eu te contar uma coisa. As promessas que você faz para si mesmo são mais valiosas do que as promessas que você faz para outras pessoas. Você sabia disso? As promessas que você faz para si mesmo são promessas que você faz para Deus. Tá? Reflita sobre isso, não vou te explicar mais não. Reflita. Coloca teus neurônios para funcionar. Hoje eu vim falar de ciclo de permanência e impermanência, de inconsistência do tecido, da vida, da matéria. Existe um conceito búdico que é tudo que permanece é a impermanência. E olhando o universo, eu consigo perceber absolutamente isso. Tudo é transitório, cara. Tudo passa. Nada permanece. A vida se dá em fases, em ciclos. Ciclos que dão lugar a novos ciclos e assim, sucessivamente. Essa vida material, esse universo, essa dimensão é a dimensão dos ciclos. E se eu te disser que não existe ciclos negativos nem positivos, a própria prática da retenção seminal se dá em ciclos, tá? Muitos confundem, né? Vou entrar em retenção seminal, meu casamento vai acabar. Nada disso, cara. São ciclos. Se você tem uma parceira que ela não entende que você vai passar um período de 1 mês sem sexo, porque você quer focar em uma área da sua vida e se desenvolver, é porque ela não é sua parceira de verdade. Ela não quer o seu bem de verdade. Se ela tá tentando sabotar a tua retenção seminal, se ela não compreende isso, considere em deixá-la, tá? Agora, se ela é sua parceira de verdade e ela entende que você tá fazendo isso, um pequeno sacrifício, 1, 2 meses, vocês têm uma vida inteira. 1, 2 meses sem sexo, sabe? Esse sacrifício vai trazer grandes resultados, entende? Essa energia canalizada e focada numa área da sua vida específica vai te trazer grandes resultados, eu te garanto. E vocês dois vão se beneficiar e desfrutar disso. Mas é apenas um ciclo, um período. Então nós, praticantes de retenção seminal, nós aprendemos a ver a vida dessa perspectiva. E eu acredito que é uma perspectiva muito mais consciente, a perspectiva dos ciclos, tá? O celibato é outra coisa. Eu não sou celibatário. Para ser celibatário você tem que chegar num nível espiritual muito avançado, tá? E a maioria não chega em vida. Ou seja, a renúncia completa, a vitória sobre os prazeres sexuais, os prazeres da luxúria, enfim, sobre a necessidade de orgasmos. O celibatário não necessita orgasmos, tá? Ele já venceu isso ali. Existe uma parte ou você acha que Jesus venceu isso, Buda venceu isso, todos os grandes mestres espirituais. Existe um trecho da história de Siddhartha que, quando ele está em busca da iluminação, ele está ali confrontando Mara, o demônio. O demônio tenta ele com a luxúria, né? E aí, quando o Buda vence a luxúria, não demonstra nenhuma inclinação a querer desejo, nada disso, sabe? O Buda está intacto aquilo e transcendeu aquilo. Então Mara reconhece, olha para ele e fala: vejo que você evoluiu bastante depois da última vez que eu te vi. Ou seja, uma das primeiras etapas, né, da iluminação é o vencimento do desejo carnal sexual. A vitória sobre isso, tá? Pouquíssimos homens vão alcançar isso durante a vida. Mas, voltando a falar de ciclos, né? A gente que vive em retenção seminal são ciclos. E você aprende, eu vou mostrar aqui nesse vídeo a importância de você aprender a tomar consciência sobre os ciclos da vida e a enxergar que não existem ciclos positivos nem negativos. De uma perspectiva mais evoluída, todos os ciclos são positivos, porque tudo tem a ver com aprendizado. Então, quando você enxerga essa perspectiva, você entende que você nunca perde, você sempre aprende. E quando você aprende, não existe negativo, nada, não existe subtração. Quando você aprende, você ganha. Quando você aprende, você ganha. Aprendizado sempre é vitória. Aprendizado sempre é vitória. Então, sei lá, se tu tá passando por um momento difícil, a tua mulher te traiu com seu melhor amigo, isso não é negativo. Por mais que esteja doendo, você aprendeu uma lição.
Você aprendeu, entende? Você aprendeu que ele não era seu amigo, você aprendeu que ela não era sua mulher, você aprendeu que agora você precisa selecionar mais as pessoas que entram na sua vida, você aprendeu que você precisa ser mais cuidadoso, você aprendeu a identificar muito mais minuciosamente o caráter das pessoas, você aprendeu a não se abrir para qualquer pessoa, você aprendeu a não confiar em outro homem. Quando eu falo homem, homem e mulher, né? Maldito homem, confia em outro homem, enfim, você aprendeu muitas coisas. Mas quando você se fecha para suposta, o engano do ego, né? A eternidade do momento, então parece que você vai sofrer eternamente e você foca absolutamente no sofrimento de ter sido traído 2 vezes por um amigo ou por uma mulher. Você se fecha para o aprendizado e você não respeita os ciclos da vida. Esses ciclos da vida, eles são responsáveis por te transformar num ser mais evoluído. Essa existência aqui, ela só tem um único objetivo: fazer com que esses seres aqui evoluam. Eu e você. Eu acredito que todos os seres da natureza, isso é um processo de evolução, tá? E a gente precisa passar por essa realidade, por essa camada, por esse tecido, entende? Da realidade para conseguir evoluir. E a vida, o universo, Deus faz isso através dos ciclos, entende? Então, os ciclos de bondade, eles te ensinam coisas. Os ciclos de maldade, né? Mas não acredito assim no bem, no mal. São convenções humanas. O que acontece são coisas acontecem e que têm conotações negativas ou positivas dependendo do nosso ponto de vista. Então, sei lá, em uma mesma situação que acontece contigo, você pode encarar de uma forma extremamente negativa, mas isso pode estar acontecendo com outra pessoa, em outra cultura, em outro lugar do mundo, e ela enxergar aquilo como uma coisa extremamente positiva. Então, olha como o bem e o mal são relativos. Então, é fato que existe o sofrimento e existe a alegria. Isso aí é fato, existe essa ambivalência, existe essa polaridade, né? Mas é a lei da polaridade, né? São partes da mesma moeda. O sofrimento e a alegria são a mesma moeda, entende? Por exemplo, a morte, tá? Então você está muito alegre por estar com alguém que você ama muito e no outro dia essa pessoa morre. Ou seja, a extrema alegria deu lugar à tristeza absoluta. Entende? São faces da mesma moeda. E essa constante impermanência se dá da mudança de ciclos, do virar da moeda. A moeda está sempre girando. A moeda está sempre girando e trocando. Uma hora é cara, outra hora é coroa, uma hora é cara, outra hora é coroa, uma hora é cara, outra hora é coroa, e os ciclos estão sempre mudando. Quando você enxerga isso com um olhar didático e para de enxergar com um olhar dramático, ou seja, você ganhou uma consciência sobre o ego, que você não pode enxergar esses ciclos de vida com uma visão controlada pelas emoções, pela perspectiva emocional, mas sim pela perspectiva consciente, entende? Observando essas emoções de longe e entendendo os ciclos da vida em sua maior profundidade, a maior profundidade que você pode entender. Você compreende naturalmente que tudo o que acontece tem um propósito. Você percebe que existe causalidade, não casualidade. Casualidade é acaso. Particularmente, eu olho para a vida e não acredito em acasos. Eu acredito que tudo é causal. O que é causal? Causalidade são ações que geram outras ações e que sempre têm uma origem e um objetivo. Ou seja, o dominó. O dominó vai caindo e vai derrubando as outras peças, né? Eu acredito na causalidade. Eu acredito que existe uma intenção no início de toda a ação. Por exemplo, eu fui lá e derrubei o dominó. A força partiu de mim, de uma intenção, entende? Ou seja, todas as causas e efeitos têm uma intenção por trás. Eu acredito na intenção cósmica, na intenção do universo, do intelecto primordial, tá? E a intenção deles age sobre as nossas intenções. Isso gera os ciclos perpétuos e contínuos, entende? Os ciclos que são gerados pela interferência dos livre-arbítrios um pelos outros. Ou seja, eu quero uma coisa, você quer outra. A interferência dos nossos livre-arbítrios e os conflitos entre eles vai gerar causas e efeitos que vão começar ciclos e vão terminar ciclos, tá? Ou seja, um amigo que te trai e uma mulher, um amigo que vai lá e dá em cima da sua mulher e ela cede e te trai com ele iniciou um novo ciclo. Talvez agora ele se case com ela e fique com ela. Mas para você um ciclo se terminou. Percebe? Para ele um ciclo se iniciou.
Para ele tem um ciclo se iniciando e para você tem um ciclo terminando. Ou seja, o conflito das vontades, da vontade dele, da vontade dela, da sua vontade, criou uma perspectiva, iniciou uma realidade completamente diferente, distinta. Observando de longe, se desidentificando com o ego, se desidentificando com as emoções e olhando isso de uma forma muito mais pura, olhando isso de uma forma muito mais profunda, você vai começar a perceber que a vida é uma grande escola e um grande aprendizado e que o universo ele só tem um único intuito. Na verdade, a ação da consciência primordial de Deus sobre o universo só tem um único intuito: te ensinar. Aceite isso. Nos períodos de retenção seminal, você vai aprender muita coisa. Entende? Você vai aprender sobre autodomínio, autocontrole, sobre as habilidades fenomenais e sobrenaturais que essa prática te traz. Entende? Depois que esses ciclos terminarem, depois que você voltar a fazer sexo com a sua esposa, enfim, depois que você ejacular de alguma forma, não aconselho que você jamais volte à pornografia, mas se depois você voltar a se masturbar sem nenhum estímulo com a imaginação, que é uma coisa saudável, de forma controlada, tá? Então, cara, se isso acontece, você vai começar a perceber a diferença dos ciclos e o que você aprendeu com um ciclo em que você estava em retenção seminal e agora com a queda dos benefícios, você aprende muito sobre os seus estados, por exemplo. É muito, muito interessante você parar para observar o seu desempenho, a sua performance, quando você está extremamente saudável, quando você está seguindo à risca um cronograma de desenvolvimento pessoal, um fluxo constante de progresso, de alta performance, de retenção seminal, e você percebe que esse ciclo ele termina, seria um ciclo ali de modo caverna, né, que você faz em ciclos, em sprint, e aí ele termina e você dá lugar a um ciclo um pouco mais tranquilo, onde você não está tão focado em performar em alto nível, mas sim em descansar um pouco mais, aproveitar um pouco mais o ócio, às vezes, que é completamente natural, são ciclos. E aí você percebe as diferenças dos ciclos. Você percebe que a sua performance, por exemplo, física diminuiu, a sua performance atencional, mas você percebe que agora você está um pouco mais calmo, está mais tranquilo, está aproveitando um pouco mais outros aspectos da vida, como relaxar. Então você vai percebendo que cada ciclo tem o seu significado, entende? E isso é fenomenal, isso é extraordinário. Ganhar essa visão madura sobre a vida é essencial para os homens. Nada nesse mundo, nessa vida, nada é eterno e permanente. Você precisa aprender a fluir pela vida através dos ciclos e reconhecer. Quando você ganhar a habilidade de reconhecer quando ciclos novos estão se iniciando e ciclos novos e ciclos velhos estão terminando, capítulos novos se iniciando e outros capítulos se encerrando. E esses ciclos acontecem o tempo todo e vão acontecer até o fim da sua vida. Ou seja, terão ciclos de paz, terão ciclos onde as coisas vão sair até melhor do que você esperava, ciclos de boas notícias, de prosperidade, enfim, de abundância, e terão ciclos de escassez, terão ciclos que as coisas vão piorar mais do que você poderia imaginar, terão ciclos onde parece que o sol se escondeu e nunca mais vai voltar. E o meu ensinamento para vocês aqui hoje é: olhem para esses ciclos com sabedoria. Se distanciem das emoções, tanto para os ciclos positivos, tanto para os ciclos negativos, né? Quando se apresentarem na vida de vocês, se está se apresentando nesse momento agora um ciclo negativo ou um positivo, não se identifique ou com a alegria ou com a tristeza que esse ciclo está gerando. Saia de perto, ative o observador, meditação, autocontemplação, reflexão. Ganhe domínio sobre os seus pensamentos, sobre as suas crenças e sobre as suas emoções. Não seja emocional durante os ciclos. Olhe de fora e entenda o que está causando isso, quais são os geradores, as causas, os efeitos, enfim, o porquê que essa tristeza, esse ciclo difícil está acontecendo. Entenda, compreenda e o aceite, sabe? Aceite também a lei da vida, que tudo que permanece é impermanência, então você tem a noção de que esse ciclo vai passar e dar lugar a um ciclo novo, tá? E se você se manter forte, constante e perseverante, um ciclo melhor virá. Então, aprendizado, é isso que esse processo de impermanência da vida tem o objetivo de trazer para você. Aprendizado. É isso que os ciclos de retenção seminal vão te trazer. Aprendizado sobre o seu domínio psicológico, o domínio espiritual, sobre o controle do seu corpo, sobre o controle das impulsividades.
entende? Depois que você quebra o ciclo de retenção seminal, você começa a se estudar melhor. Então, quando quebrar o ciclo, às vezes recair, por exemplo, enfim, às vezes você quebra intencionalmente, você termina o ciclo e você resolve quebrar. Às vezes você recai. Quando você recai ou quando você intencionalmente sai do ciclo de retenção, olhe para aquele período com uma perspectiva de aprendizado. Tá? O que eu aprendi, o que foi, vai ficar muito claro para você se você olhar com esses olhos. Não com olhos de emoção, de frustração, de raiva, olha só, eu quebrei, eu não aguentei. Não. Olhe para esse período, faça um estudo de caso. Entende? Olhe com olhos de consciência plena e pura, com córtex pré-frontal, com essa capacidade incrível intelectual de filtragem da realidade, processamento de dados que o Criador te deu. Entende? Então olhe e fala, cara, que naquele período eu tava mais assim, tava mais assado, eu tava mais confiante, né? Eu tava mais desperto, eu tava com a minha consciência mais elevada, eu tava mais positivo, eu tava mais radiante, eu tava mais magnético, sabe? Eu tava atraindo coisas melhores pra minha vida, eu tava com uma energia surreal, eu tava trabalhando nos meus projetos com ímpeto, com foco, com uma concentração que eu jamais tive, eu tava com uma força incrível, uma testosterona elevada lá no alto, enfim. Percebe? Essa consciência, ela vai te trazer um domínio sobre a realidade, sobre as etapas da sua vida, e que vão aumentar a probabilidade de você repetir aquele feito, porque você aprendeu com ele. Com os feitos quando você acerta, aprenda a reconhecer isso, e quando você erra, também aprenda. Quando você está no estado de consciência, presente, consciente, tanto no erro quanto no acerto, você aprende. Quando você acerta e está consciente, pum, acertei. Olha que incrível, que maravilhoso. Eu acertei porque eu fiz isso, 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 porque eu consegui encaixar essas habilidades, porque eu tive paciência, entende? Enfim, você está consciente do acerto. Você não acertou por sorte, entende? Você agora tem consciência, você tem propósito, foi proposital, foi intencional, entendeu? Então isso é incrível. E quando você erra, a mesma coisa. Esteja presente, longe das emoções. Sabe? Outro ciclo se iniciando, às vezes de erro, em que você está fracassando, em que você não está conseguindo desenvolver seus projetos, onde está tudo muito difícil. Esteja consciente. Esteja consciente na perspectiva de aprendizado. Adote a perspectiva de aprendizado. Olhe para a frustração. Tudo bem, onde eu estou errando, onde eu preciso reformular, o que eu preciso ajustar. Você vai ser muito mais consciente. Esse é o caminho da evolução do homem, tá? E você vai ver que você vai ter muitos insights, você vai se moldar, você vai tentar de formas diferentes, até que chegue uma hora que você consiga acertar. Por quê? Você estava consciente. Agora, quando você está muito identificado com as emoções, as coisas estão dando certo, você só está preocupado, concentrado e se identificando com a euforia, com a felicidade, com a alegria. Não, as coisas estão dando certo porque está tudo vibrando ao meu favor. Não, as coisas estão dando certo muitas das vezes porque você está tendo um conjunto de comportamentos e hábitos que está fazendo com que as coisas deem certo. Talvez a sua vibração interna esteja atraindo coisas externamente. Você precisa estar presente. A autoanálise, ela só é possível quando você está presente e quando você não está identificado com seus estados emocionais intensos. Quando você automaticamente se identifica com esses estados emocionais intensos, você sai da presença e você vai para o mundo das emoções que ficam te projetando para o passado e para o futuro. Entende? Então, esteja presente e esteja sempre consciente dos ciclos que terminam e se iniciam. Fazendo isso, você consegue analisar cada ciclo com clareza e aprender com cada um deles. Ou seja, cada coisa aparentemente ruim que te acontece está te ensinando uma lição. A gente lembra, quem aí conhece um pouco da história bíblica, na história tem várias histórias bíblicas, o sofrimento nas histórias bíblicas, ele é sempre deixado claro que ele é para o crescimento e para o aprendizado. A história de Jó, por exemplo, uma das histórias mais famosas. Ou seja, o sofrimento veio na vida de Jó para quê? Para fazer com que ele evoluísse. Para fazer com que ele se transformasse num homem melhor e transcendesse. Então, aquele sofrimento que te esmaga, existe a parábola, né, do vaso do oleiro, né? Ou seja, como é que o vaso é feito pela mão do escultor? Primeiro ele pega a argila e ele amassa ela. Ele amassa, entendeu? Depois ele vai moldando a argila. Depois ele joga a argila no fogo, entendeu? E a argila precisa ficar na brasa para ela poder endurecer. Então olha como é que a argila somos nós, o oleiro é Deus, é o universo, é o Criador, entende? É o intelecto primordial nos moldando. Então esse processo de molde, de amassar, de bater e depois de jogar no fogo para aquecer,
entendeu? Para criar um belo vaso. É também, eu posso fazer a alegoria também da espada do samurai, que precisa ser golpeada muitas vezes por uma mão pesada e uma marreta mais pesada ainda, entende? No intuito de criar a obra perfeita, o fio mais fino, a espada mais resistente, entende? Uma obra-prima. Mas para isso, ela precisa ser pressionada, ela precisa ir para o fogo, entende? Ela precisa sofrer impactos. Mas após esse ciclo de tanta aparente violência, após esse ciclo duro de pressão, né? Forma-se ali uma bela obra, ou um belo vaso, ou uma bela espada, enfim, forma-se uma bela obra. E é assim que você precisa encarar a sua vida. É assim que você precisa encarar a sua vida. Entender e respeitar os ciclos, mas principalmente aceitá-los. E estar presente nos ciclos e não deixar ser dominado pela intensidade dos sentimentos que o momento está tentando gerar em você. Entende? Na verdade, que é o ego que está tentando gerar em você. O ego, ele analisa as situações da vida e ele rotula elas como positivas e negativas. Então, automaticamente, quando uma coisa não sai como eu quero, o meu ego se manifesta, porque o ego é egoísta, ele é imediatista e ele quer tudo para si. Então, quando uma coisa não sai como ele quer, quando algo o faz sofrer, quando algo o afeta, o impacta, ele automaticamente vai se manifestar e dar uma conotação negativa para aquela perspectiva, para aquele contexto. Se desidentifique do ego. Não, você não tem o controle. O que está acontecendo agora não é necessariamente negativo. Eu que estou dando essa perspectiva. Se reconheça e se analise. Você vai criar uma distância e você vai começar a perceber o sofrimento de uma forma didática e não dramática mais. E aí você começa a evoluir na vida, de fato, se transformar um homem de altíssimo valor. Um homem com temperança, com paciência, um homem direcionado, um homem que não esbraveja, enlouquece, que perde o controle, enfim. Um homem sensato, um homem consciente. É isso. Esse foi o vídeo, o conselho de hoje. Aceite e aprenda a aprender com a impermanência da vida, porque os estados de impermanência constante da vida, eles só têm um intuito: te ensinar. E te ensinar significa o quê? O Criador te incitando a evolução, te fazendo evoluir. O processo da vida é um processo de evolução natural. Valeu? Para você que tá com problemas com pornografia e deseja abandonar esse vício de uma vez por todas, o meu livro Retenção Seminal, 2 módulos, 130 páginas, vai te ajudar a fazer isso. Se você acompanhar tudo que tá ali à risca, você vai abandonar a pornografia, vai aprender a praticar retenção seminal, a arte da retenção seminal, vai aprender a transmutar a energia para aplicar em outras áreas da sua vida, como física, mental, espiritual, enfim. E para você que deseja fazer um investimento um pouco maior, fica a minha mentoria de desenvolvimento pessoal, tá? Você vai falar diretamente comigo e é uma mentoria que visa te ajudar a romper com barreiras, passar por obstáculos e transcender o seu momento atual. Sejam as suas limitações financeiras, amorosas, enfim, sociais, afetivas, pessoais, de saúde, seja elas quais forem, eu vou te ajudar. Vai ser uma honra enorme te ajudar nessa jornada aí. E tem o meu projeto Liberdade também, que é o projeto, a minha mentoria individual, onde eu te ensino do zero a criar um negócio aqui no digital. Tá? Com a minha metodologia. 3 meses de projeto, já tô chegando aí a 80 mil seguidores em todas as plataformas de forma orgânica, sem gastar R$1. E tudo isso é fruto de muito empenho, trabalho e metodologia. Se você quiser aprender a minha metodologia e sonha em ter um projeto aqui no digital e quer sair dessa corrida, dessa roda dos ratos e adquirir a liberdade, enfim, a liberdade econômica, financeira, geográfica, de expressão também, falar o que você pensa, o que você estuda, isso é maravilhoso. Se você principalmente é uma pessoa que estuda muito e gosta de compartilhar essas coisas, não tem como fazer isso, a internet é um ótimo local para você fazer isso e ainda monetizar, viver disso, viver da sua curiosidade, do seu aprendizado. Para mim, eu realizo um sonho hoje, não tem nada mais satisfatório do que viver dessa forma. Valeu? Fica o meu projeto Liberdade aí, me chama aí também. Esses foram os recados, as recomendações, esses foram os conselhos de hoje.
Fiquem com Deus, é sempre um prazer enorme. Já batemos e já passamos aí de 10 mil seguidores, a comunidade está crescendo. Em breve, o clube de membros, estou agitando uma área, dando o meu melhor para fazer uma área de membros com vídeos diferenciados e aulas diferenciadas e conteúdos que serão lançados todo dia. Mas isso requer trabalho, galera. Eu trabalho sozinho nesse projeto, tá? Não tô reclamando, eu amo o que eu faço, mas dá trabalho. E eu não quero fazer nada de qualquer forma, entendeu? Eu quero dar um espaço de membros para vocês diferenciado com o melhor que eu posso. Valeu? Então eu tô agitando coisas bem legais. Eu tô fazendo um projeto bem arquitetado, então vai valer a pena esperar. Se você já quiser se inscrever na área de membros, já se inscreva, tá? Porque em breve, ainda esse mês, eu vou estar lançando uma série de conteúdos lá e vão ter conteúdos variados de todos os nichos de desenvolvimento pessoal, tá? De todas as áreas que eu estudo, vamos ter clube do livro, vamos ter muita coisa lá. Então já fiquem alertas aí, valeu? Fiquem com Deus, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.